Eu sei. Você já se questionou o seu valor. Você já se sentiu inferior. Na aula passada, nós falamos sobre onde você está. Se você não assistiu, volta lá e assiste a aula, porque eu passei um exercício muito importante para ativar o movimento em você. O desafio à escolha, ele é um desafio de 3 aulas para te colocar em movimento. E na terceira aula, eu vou te apresentar o passo a passo da jornada que eu criei, onde nós iremos resgatar a sua identidade para você viver uma vida extraordinária. Mas antes de falar sobre a jornada e identidade, eu preciso te preparar. E para isso, eu preciso te explicar como você parar de questionar o seu valor e como ativar a mulher posicionada. Agora, quero te falar uma coisa. Existem 5 tipos de liberdade. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade financeira, mas a mais importante de todas é a liberdade de ser você mesma, de ser quem você nasceu para ser. Quantas vezes nós nos comparamos com os outros e queremos viver a vida de outras pessoas e achamos que a nossa vida não tem valor, que a nossa história não tem valor, que nós não somos tão importante assim. Nós fomos criados para ser o quê? Amadas. E muitas vezes não é isso que nós recebemos dos nossos pais. Eu não quero que você se vitimize ou que você se coloque no lugar de coitadinha. Não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda que muitas vezes nós entramos em um ciclo onde nos sentimos rejeitadas. Afinal, nós somos seres que têm a necessidade de ser amada, porque nós fomos feitos do amor. E quando nós não temos o amor, quando nós não recebemos o amor, nós nos sentimos o quê? Rejeitadas. E com isso, a gente cria o quê? O ciclo do medo. Nossa vida, esse medo, ele vem de que forma? Como rejeição. Ele te coloca à prova o seu próprio valor, fazendo com que o seu próprio valor ele seja em coisas, em funções, em pessoas. Você já viu aquelas pessoas que precisam da aprovação de outras pessoas o tempo todo? Exatamente. Isso é uma das formas de rejeição. Sabe aquelas pessoas que compram muitas roupas de marca e veste camisa da Gucci, bolsa da Gucci, tênis da Gucci, tudo de marca muito cara, que ela se veste como uma árvore de Natal. Tudo de marca. Para quê? Para mostrar que ela tem dinheiro, que ela é importante na sociedade e essa pessoa se coloca o valor dela onde? Nas coisas que ela tem. Mas ela se sente vazia. Você pode ter certeza. Mas também existem aquelas pessoas que colocam o seu valor em funções que elas prestam. Então, se a pessoa ela está em um cargo muito importante dentro de uma empresa e, de repente, ela é mandada embora dessa empresa e o valor dela está todo lá dentro dessa função que ela prestava, ela se sente inútil. Ela não se ama mais, ela não se reconhece mais, porque era importante para ela, estava lá dentro, o valor dela estava dentro da função que ela prestava. Ou até mesmo a gente pode falar sobre a função de ser mãe. E quando os filhos saem de casa? Como que você fica? Porque ela também poderia ter colocado a função dela de ser mãe, colocado o valor dela em cima daquela função. E acaba se sentindo como se não fosse ninguém quando perde esse lugar. Ou até mesmo pessoas que colocam o seu valor em outras pessoas. Se alguém fala que você está feio, você vai acreditar naquilo. E você acaba fazendo o quê? Se diminuindo para poder agradar o outro. Para poder concordar com o outro. E até mesmo coisas que você não concorda, muitas vezes, você acaba se calando para não ferir a outra pessoa. E acaba deixando de ser quem você é de fato. Deixando o seu valor de lado. Porque talvez você está achando que a sua opinião não é tão importante como dessa outra pessoa.
Então, o mundo, ele vai te entregar tudo aquilo que você pensa sobre você. E no final desse ciclo, você fica como? Com raiva, com agressividade. Você começa a falar das pessoas, das coisas, nada está bom para você, nada te agrada mais. Então, eu vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo. Eu, na época, estava trabalhando como maquiadora e uma pessoa falou assim para mim: você não faz nada. Fica achando que isso que você faz é trabalho. Você é uma preguiçosa. Foram essas palavras que eu ouvi. E naquele momento eu irei dentro de mim. Fiquei com muita raiva, muita raiva. Passado algum tempo, entendendo mais, estudando mais sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal, entendendo mais sobre o cérebro do ser humano, eu entendi que na realidade, na verdade, ele só estava falando o que eu mesmo já pensava sobre mim, sobre o meu trabalho. Só que aquilo me doeu. Porque aquilo grudou em mim de uma forma como se fosse imã. Porque ele falou aquilo para mim e eu já estava pensando aquilo sobre mim. E foi como se juntasse, grudasse de fato imã. Só que aquilo me feriu de certa forma naquele momento que eu não tinha esse entendimento. Então, o que o outro pensa sobre você não pode mudar a sua vida. O que ele fala não pode te afetar. Se você tiver o seu valor firmado em você, você não vai mais se sentir assim, rejeitada, frustrada. Mas você precisa entender sobre você. Entender que muitas vezes as pessoas não vão concordar com a gente, pessoas não vão gostar da gente e tá tudo bem. Porque cada pessoa vai ter a sua opinião. Agora, se você não acredita naquilo que as pessoas falam, aquilo não vai grudar como imã em você. Você precisa entender que o ser humano, ele é imperfeito. E isso é uma chave poderosa, porque a gente busca a perfeição a todo custo, a gente quer ser aprovado a todo custo, mas na realidade nós não somos perfeitos. Nós precisamos aceitar a nossa imperfeição, porque nós somos falhas, e nós não podemos colocar o nosso valor como pessoa em algo, em alguma coisa material, em alguém, em alguma função que a gente presta. Você precisa colocar o seu valor em você mesma. Por isso que se chama alto valor, porque o alto é sobre você. E dentro disso, eu preciso te trazer as chaves mais importantes para que você seja ativada dentro do seu valor próprio. Quais são essas chaves? São os princípios que são praticados na Bíblia, ok? Ele te leva a uma nova atmosfera, ele te coloca no lugar de uma mulher posicionada, próspera, de uma mulher abundante. E quando nós não praticamos os princípios, é como se criasse uma distorção dentro de nós. Como se tivesse medo, a escassez, a frustração, o distanciamento de si mesmo. O princípio, então, ele te traz um caminho reto para você seguir e não um caminho confuso. E o primeiro princípio que eu quero falar para vocês é o princípio do amor. Ame os outros como a si mesma. Mas como? Como eu vou dar amor se eu mesmo não me amo? Existem duas vertentes dentro disso. Ou você se ama demais, como se fosse uma armadura que você criou para se proteger do mundo e falar sempre que você era melhor, que você se ama, que você é autossuficiente, ou você dá tudo pro outro, faz tudo pelo outro e acaba esquecendo de você mesmo. E por esse motivo, muitas coisas não mudam na sua vida. Porque a pessoa que mais precisa se sentir amada, que você precisa amar, é você mesma. Mas precisa ser um amor puro, um amor verdadeiro, um amor genuíno
por você. Então, nesse momento, eu quero que você escreva 3 pontos fortes sobre você, que você tem, e 3 pontos de melhoria que você precisa para a sua vida. Após você escrever esses 3 pontos de força e de melhoria, eu quero que você envie ou pergunte para 3 pessoas diferentes que estão à sua volta, para que elas também façam esse mesmo exercício, falando sobre você, para que elas citem você ali dentro. Então, 3 pontos fortes que elas acreditam que seja seu e 3 pontos que elas enxergam que você precisa de melhoria. Porque muitas vezes nós usamos muito mais os nossos pontos de melhorias, os nossos pontos fracos, ao invés de usar os nossos pontos fortes. Então, a gente usa os pontos de melhoria ao invés de usar os pontos fortes. Porque a gente precisa elevar os nossos pontos fortes e melhorar aquele que precisa ser melhorado. Só que a gente inverte muitas vezes essa situação. Então, eu quero que você entenda os seus pontos fortes e os pontos de melhoria. Nosso segundo princípio é a fé. A fé, gente, ela não é ter pensamentos positivos. Ah, isso daqui vai dar certo. Não. Fé é a certeza de que já aconteceu. Entender que ter a certeza de que aquela situação ela não te define, de que aquela dificuldade não define o seu futuro. Agora, quem tem sido você nesses momentos de dificuldade, nos momentos de ira dentro da sua casa? Vamos supor que bate no seu carro, ou quando o seu filho não te obedece, ou quando o seu marido fala algo que você não gosta, que não te agrada. Onde está a sua fé nesses momentos? Como você tem agido nesse lugar? Eu quero que você vá pensando. Porque se a fé é a certeza daquilo, de algo, você precisa pensar sobre isso. Nosso próximo é a honra, nosso próximo princípio. Honra é o respeito praticado. Agora, como que você tem honrado a Deus? Como que você tem honrado os seus pais? Ah, Ingrid, mas eles me feriram. Eles fizeram muitas coisas ruins comigo. Não importa. Entenda que a honra é o respeito. Porque eles só te deram o que eles tinham. Você precisa honrar, respeitar quem te deu a vida. Porque você está aqui hoje por eles, por conta deles. Agora, como que você honra as pessoas que te ajudam, aquelas pessoas que te ensinam? Eu aqui, por um exemplo, eu estou transbordando na sua taça aquilo que eu sei. Como que você me honra? Como que você vai me honrar? Você está fazendo o desafio? Você está fazendo as atividades? Mostrando que você está colocando em prática? Como você se honra? A sua história, o seu corpo, a sua mente, como que você tem se honrado? Porque você é muito importante. Você é única, você é especial. E se você não se honra, quem vai te honrar? Como que você honra a sua família, seu esposo, seus filhos? Porque muitas vezes acontece da gente dedicar a algo, seu esposo foi lá, pagou algo para você, você se dedica, não vê o resultado imediato, e é como se aquela ajuda que o seu esposo deu para você, que aquela pessoa fez por você, não serviu de nada. Ou então é sempre só você que faz. Você acredita que faz tudo sozinha, que ninguém nunca te ajuda. Qual que é a verdade que você se conta? Agora eu quero falar sobre a sabedoria, mulher. A mulher sábia, ela edifica tudo aonde ela coloca as mãos, os ambientes em que ela frequenta, todos os lugares que ela está presente, ela edifica.
E existem 3 pontos que a mulher sábia, ela precisa ativar, que são os pensamentos, são as palavras, são os comportamentos. Os pensamentos são o que te faz agir. Quais têm sido os seus pensamentos? As palavras que saem da sua boca, ela pode abençoar ou ferir outras pessoas. Mulheres que fofocam, que reclamam, que falam mal dos outros, elas estão longe de ser uma mulher sábia. Dentro dos seus comportamentos, nos ambientes em que você está, eles te moldam ou você molda os ambientes? Como que você tem se comportado perante o seu esposo, perante os seus filhos, perante a sociedade? Você é uma pessoa sábia ou não? Você é aquela que causa briga ou é aquela que escuta, que ouve? Porque a mulher posicionada, ela ativa outras mulheres. Entenda que a forma como você se trata, como você trata os outros, o mundo ele também vai te tratar. Então você precisa sim ter controle das suas emoções, porque elas são passageiras. Então as suas emoções são passageiras, mas os resultados que elas trazem não são. Próximo princípio é o princípio da verdade. E na Bíblia, em João 8,32, fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então chegou o momento de você ter clareza sobre você, sobre sua vida, ter consciência para você conseguir acessar o novo que está chegando. Mas quando também a gente fala sobre princípios da verdade, a mulher sábia, ela não mente. A mulher sábia, ela não omite. Como que você tem agido nessa parte? Você tem omitido as moedinhas, o dinheiro que você tem pegado do seu esposo? Ou escondido as roupas que você tem comprado? Começa a pensar. O princípio da gratidão. Quantas pessoas são machucadas por outras pessoas pela falta de gratidão? Então, seja grata pelo seu respirar, pelo abrir dos olhos pela manhã, pela comida que tem na sua mesa diariamente. As pessoas hoje, elas querem tanto, tanto, e olham tanto para o outro, olham tanto para o lado, querem tanto que eles têm, que elas não são gratas. Então, pare, mulher, assuma o seu lugar, seja grata por cada detalhe, seja pequeno, mas seja grata por cada detalhe da sua vida. Próximo princípio, tenha humildade. Princípio da humildade. Não se coloque no pedestal. Não coloque outras pessoas no pedestal. Coloque apenas Cristo no pedestal. Saiba se calar. Saiba ouvir o outro. Saiba reconhecer quando você está errada e pedir desculpas. O princípio da disciplina, gente. Quem não tem disciplina não prospera. E eu entendi isso da forma mais dura na minha vida. Porque crianças fazem o que querem, mas adultos fazem o que precisa ser feito. E agora eu te pergunto, Deus, ele te deu uma vida. Agora, o que você tem feito dela? Você tem disciplina com seu corpo? Você tem disciplina com a sua alimentação? Você tem disciplina com a sua casa, com seus filhos, com a sua família, com a sua empresa, com o seu negócio? Deus te ama tanto que ele te entregou tudo o que você pediu. Aquilo que você já pediu, um dia ele te entregou. Mas você tem sido disciplinada ou indisciplinada? Você cuida do que ele te deu? Você cultiva aquilo que ele te deu? Muitas vezes nós precisamos ser destruída para que a gente seja reconstruída. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nesse desafio. Eu não estou aqui porque eu quis, resolvi fazer a jornada da identidade. Não, minha querida, não mesmo.
Eu estou aqui porque eu fiz uma escolha, minha amada. A escolha de obedecer aquilo que Deus me pediu, porque existem mulheres aqui que precisam ser curadas e posicionadas. Então chega, mulher, de viver uma vida medíocre. E o nosso segundo desafio, tá, de hoje, eu quero que você escreva quem você vai se tornar até dezembro de 2024. Essa carta, ela precisa ser uma carta possível, algo que você vai conseguir fazer, vai conseguir colocar em prática, porque essa carta é o que ela vai te dar o direcionamento de quais passos que você precisa tomar daqui para frente. E eu te espero então na nossa terceira aula amanhã.